O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja com todos nós. Boa noite, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha através das redes sociais da nossa paróquia, você que já vem fazendo os estudos da Escola de Maria e que agora retomou conosco. Seja muito bem-vindo a mais esta noite, onde nós vamos refletir, conversar um pouquinho mais e tentar aclarar um pouco mais sobre o Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos sobre o capítulo 3, que fala da fé. Eu creio, nós cremos. E antes de nós iniciarmos o estudo, vamos fazer a oração. Você que já faz parte da Escola de Maria, se você tem a oração aí, faça junto. Ó Senhor, meu Deus, que chegando o dia do juízo final, não perguntareis o que eu li, mas o que eu fiz, nem quão bem falei, mas quanto religiosamente vivi. Dai-me a sabedoria celeste, para que aprenda a vos procurar e encontrar na pequenez da minha vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sede de sabedoria, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Rogai por nós. Então vamos lá, meus irmãos. Hoje, Padre Rafael e eu, Marcelo hoje não está com a gente, mas está trabalhando na parte da nossa quermesse que acontece amanhã. Vamos tentar aqui, vou tentar substituir o Marcelo. Vamos lá. Antes da gente entrar no capítulo 3, que fala da fé, eu creio, nós cremos, vamos relembrar um pouquinho o que a gente já passou até chegar aqui. Antes com as aulas presenciais e com a aula passada que nós fizemos aqui. Nós vimos até aqui que o homem é capaz de Deus, que ele busca a felicidade e ela só se dá quando ele tem experiência. Um exemplo muito claro para isso é Santo Agostinho, que tarde o encontrou, somente quando ele entendeu que ele procurava fora estava dentro. Então essa busca, enfim, da felicidade, a gente só entende quando realmente encontra Deus. O homem, ele tem um verdadeiro encontro com Deus, ele se completa. E depois disso, a gente vai vendo que Deus vai se revelando, vai se mostrando, ele vai vindo ao encontro do homem e mostrando a sua ação, mostrando tudo aquilo de bom que ele fez, o que dá razão ao homem para que o homem possa ter a fé, enfim, a crer nas maravilhas de Deus. Quando o homem vê tudo aquilo, ele entende que realmente só algo divino, alguém divino, com poderes como Deus, era possível fazer a criação. E aí, com tudo isso de bom que o homem viu, ele teve o pecado que entrou no mundo, que fez o homem cair e tornar mais difícil. O Catecismo da Igreja Católica vai até dizer que o pecado faz o caminho do homem se tornar mais turvo, mais difícil a caminhada. E é nessa caminhada difícil que Deus revela, e a gente chega hoje
Deus começa dizendo que eu dei o meu filho para a salvação dos pecados. E com todo esse amor do teu filho, o filho dele, para a salvação dos nossos pecados, ele nos faz um convite para fazer parte dessa vida eterna. E quando o homem ele responde positivamente a esse convite, quando ele diz sim, eu acredito, isso é a fé. O Catecismo Católico define como a fé, essa resposta do homem a Deus. Então, querido irmão, querida irmã que nos acompanha, vamos para a nossa lousa, para fazermos assim, então, toda essa retrospectiva que a nossa irmã Michele nos falou. Vamos lá. Muito bem. Eu vou usar o catecismo. Então a Michele fez uma belíssima reflexão sobre o que nós vimos até agora. Então nós partimos como ponto primeiro a questão do homem, certo? O que é o homem? O catecismo nos diz no parágrafo 27 que o homem é um ser capaz de Deus, capaz de pensar o mistério de Deus, porque assim Deus o constituiu. Este homem criado por Deus, ele possui dentro de si aquelas duas vontades que vocês se lembram. Pode falar aí. Isso mesmo, de conhecer a verdade, muito bem, e de ser feliz. Todos nós temos esse desejo dentro do coração. Ótimo. Percebam, amados irmãos, que essas duas vias nos levam, como ponto final, ao próprio mistério de Deus. Então o homem por si só, por sua natureza, é um ser capaz de chegar ao mistério divino. Esse é o primeiro capítulo. O catecismo está dizendo assim: meu irmão, dentro de você, você quer ser feliz, você quer conhecer a felicidade. Esse desejo de ser feliz, de encontrar a verdade, ele é o caminho que te possibilita ir além da matéria. Você é um ser que transcende a matéria. Então, no primeiro capítulo, nós podemos falar que nós vimos essa antropologia entre o homem, aquilo que Deus colocou no coração do homem e a finalidade do homem, que é chegar até Deus. No segundo capítulo, nós paramos de falar do homem e agora nós estamos usando Deus como objeto do nosso estudo. Quem é Deus? O catecismo vai dizer: Deus é aquele que se revela ao mundo. Mesmo o homem tendo a capacidade de ir além da matéria, mesmo o homem possuindo o desejo de ser feliz e de conhecer a verdade, mesmo o homem sendo capaz de chegar até Deus, ele não chegaria a Deus se Deus não se revelasse na história da salvação. Então percebam, como que Deus se revela? O catecismo vai dizer as etapas da revelação, e nós também discutimos sobre isso. É o Pai que se revela à comunidade de Israel, né? Lembra que eu fiz aquele gráfico? É o Pai que se revela, o Filho que revela ao Pai, e do Filho emana o Espírito, ok? Então, ao longo da história da salvação, o Pai, o Filho e o Espírito Santo foram adentrando do mistério do mundo e foram falando ao mundo. Deus se revelou. Não foi o homem que chegou a Deus, mas é Deus que sai do seu mistério e fala ao homem. Fala onde? Por aquele tripé que nós estudamos na nossa teologia católica. O tripé
da revelação, que nós chamamos das fontes, qual é? Muito bem, a Sagrada Escritura. Dizia o meu querido professor Francisco Catão, que morreu aí há alguns meses, acho que 2 meses. O professor Catão dizia que a Sagrada Escritura, todos esses livros, é a história da revelação de Deus a um povo e da resposta deste povo a este Deus que se revela. Então percebam que toda a Sagrada Escritura é a história da revelação. Se nós fôssemos protestantes, nós ficaríamos só com a Sagrada Escritura como fonte da revelação. Mas na nossa tradição católica não é só a Sagrada Escritura. Nós também temos a tradição apostólica como fonte da revelação. Então Cristo que se revela, Ele é o mistério do Pai encarnado. Ele escolhe os 12 apóstolos. E esses apóstolos, depois da morte de Cristo, iniciam a igreja. Carta de São Paulo aos Coríntios. Quem era Coríntios? Era um bairro, era uma região do qual São Paulo estava evangelizando. É como se hoje escrevesse Carta de São Paulo à Vila Piauí, certo? Então nós encontramos no início da igreja essa tradição dos apóstolos, onde Cristo, que já se revelou de forma plena, é comunicado. Aqui na tradição dos primeiros séculos, nós também encontramos a fonte da revelação. Começam a surgir os primeiros problemas da comunidade. Cristo já não estava mais para dar a solução. Por exemplo, um problema que nós encontramos nos Atos dos Apóstolos: aquele que é pagão e se converte, tem que ser circuncidado ou não? A comunidade apostólica se reúne no Concílio de Jerusalém para responder. Isso é a tradição dos apóstolos. E a terceira base da revelação para nós é o sagrado magistério. O que é o magistério? Os nossos bispos são sucessores dos apóstolos. E eles receberam a missão de Cristo, lá em Mateus 28, de anunciar, batizar e ensinar tudo aquilo que Jesus viveu com os apóstolos. Percebam que o magistério recebe do próprio Cristo a missão de interpretar a Escritura no mundo. Foi dada aos apóstolos essa missão. E o magistério da igreja hoje se reúne para refletir sobre a revelação, sobre os sinais, a Escritura e a realidade do nosso tempo. Então, para nós também é o tripé da revelação. Então, nós falamos no primeiro capítulo sobre o que é o homem, e no segundo capítulo nós falamos sobre quem é Deus. Deus é este mistério que se revela a toda a humanidade. E agora nós voltamos para o homem. Você poderia perguntar assim para mim: padre, o que é a fé? Se eu perguntasse para você, o que é a fé? O que você iria me responder? Ah, padre, a fé é acreditar em algo que eu não vejo. Ah, padre, a fé é aquilo que movimenta a minha vida. Muito bem. O catecismo vai dizer: sabe esse homem aqui, que nós vimos até agora, que deseja ser feliz e conhecer a verdade? Sabe? Sabe esse Deus aqui que se revelou, e a fonte da revelação é a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério? A fé é a resposta deste homem à revelação de Deus. Deus se mostra e o homem responde aceitando este ato de se mostrar de Deus pela fé. O que é a fé? A fé é a resposta do homem a um Deus que se revela. Ponto. Deus se revelou. A minha resposta
é a fé. Como que é a fé desse homem? Nós podemos entrar em dois campos e nós vamos falar: eu creio e nós cremos. Este é o terceiro capítulo. O terceiro capítulo, caríssimos irmãos, vai refletir sobre a resposta. Deus se mostrou, o homem responde a este ato de se mostrar de Deus. Esta fé, que é a resposta do homem, está pautada em duas realidades: eu creio e nós cremos. É isso que nós iremos falar agora, neste momento. Se não ligar, não funciona. Avançando um pouco mais sobre o terceiro capítulo, sobre a fé, como o padre disse, é a resposta do homem a Deus. O catecismo, ele vai nos esclarecer que fé é acreditar. É quando o homem, esse homem que é capaz de Deus, que tem a sua inteligência, que Deus criou como instrumento para escolher, quando esse homem, ele submete a sua inteligência à vontade, ao convite do Criador. Ele não é forçado a acreditar, ele pode submeter a sua inteligência. Isso é a fé, submeter a sua inteligência ao convite. O catecismo, ele nos traz, lá no artigo 1, dois exemplos de fé na Bíblia, dois exemplos de pessoas que acreditaram. Um deles é Abraão, que ele cita aqui, que largou tudo respondendo ao chamado de Deus. A palavra vai dizer, saiu sem saber para onde. Deus mandou e ele foi. E o outro que o catecismo vem nos trazer, e eu acredito que é o mais perfeito, é o completo, é o exemplo da Virgem Maria, que quando o anjo anunciou que ela seria a mãe do Salvador, ela perguntou: mas como isso se dará, porque eu não conheço nenhum homem? E o anjo explicou que o Espírito Santo viria sobre ela e ela daria a luz ao Salvador. Então, o que acontece nesse exemplo perfeito? Maria, ela submeteu, porque há dúvidas, há questionamento. A partir do momento que se entende, tem-se a certeza, ela submeteu isso e confiou. E respondeu: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, o crer, o acreditar, a fé, ela faz parte disso. O submeter a sua inteligência, a sua capacidade de razão ao convite de Deus. Percebam que a fé não é algo abstrato. Tá bom, Deus se revelou pela fonte da revelação, que é o quê? Escritura, tradição e magistério. Deus se revelou, se comunicou ao mundo, e eu respondo: eu acredito. Aí você pode dizer assim: padre, que bonito, né? A fé não é subjetiva. É isso que a Michele falou. A Sagrada Escritura está cheia de homens e mulheres que responderam à fé no concreto da vida. A fé é uma resposta à revelação de Deus, mas ela se dá de forma plena na existência. O catecismo vai definir a palavra obediência. A fé vem junto com a palavra obediência. Audire. Audire está no sentido de escuta. A tradução de obediência seria submeter-se ao que se escuta. Vamos lá. O que Deus fez, principalmente na sua revelação? Shema Israel. O que quer dizer Shema Israel em hebraico? Escuta, Israel. O que Jesus vai dizer nos evangelhos? Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito faz em Pentecostes? Enche o coração dos apóstolos para que os apóstolos falem em outras línguas. Falar. Por isso que a fé, ela está relacionada na concretude
da vida. A fé é uma resposta da palavra dita por Deus. A fé é uma resposta da palavra dita por Deus em Cristo no Espírito. A fé, ela vem junto com a obediência. Audire, submeter-se ao que escuta. Se Deus deu os mandamentos, a fé me obriga a vivê-los, porque os mandamentos foi falado ao povo. Os mandamentos é falado ao meu ouvido hoje. E se eu respondo pela fé, e a fé está intimamente ligada à obediência, então eu vivo na plenitude da minha fé, com os meus gestos, a certeza da revelação de Deus. Abraão. É só a gente olhar a história de Abraão. A Michele tem a Náia. Vamos lá. Se hoje aparecesse você, Michele, e falasse assim: eu quero que você faça um altar. Eu quero que você faça um altar. Coloque bastante lenha, porque você vai sacrificar a Náia, que também é filha única da Michele, tá? Como Isaac era filho de Abraão. O que você faria? Sacrificar mesmo, com um punhal, matar ela. De verdade, eu acho que eu não teria essa coragem. A coragem que Abraão teve, a confiança. Não que eu não confie nas promessas de Deus, mas eu acredito que eu sou humana demais para sacrificar minha filha. Muito bem. É claro que nós conhecemos a história de Abraão. Quando ele levanta o punhal para matar o filho, aparece o anjo e diz: nada disso, não faça. Deus só estava te testando. Lê dos cachorros, para o capiroto hoje. Percebam que o catecismo coloca Abraão não por uma mera ilusão. O catecismo coloca Abraão, e depois Kierkegaard, que é um filósofo, vai dizer, porque Abraão, ele é um modelo antropológico, ele é um modelo de pessoa. O que Deus fez? Naquele altar do madeiro da cruz, deixou sacrificar o próprio filho. Nós costumamos a dizer que a figura do pai no Novo Testamento é o próprio Abraão, que entrega o seu filho para ser sacrificado. Então, Abraão, aqui, ele é um sinal da obediência da fé. Fé e obediência estão relacionados. Depois a Michele também nos falou de Nossa Senhora. Percebam, uma jovem grávida pelo Espírito, ser a mãe do Salvador. Qual é a resposta de Nossa Senhora? Faça-se em mim segundo a tua vontade, ou a tua palavra. Prestem atenção nessa frase. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Em latim fica fiat voluntas tua. O que Deus fala na sua revelação ao povo do Antigo Testamento? Fala a Moisés: eu vi o sofrimento do meu povo, conduze eles por aqui. E o povo tem que fazer a vontade de Deus. O que Deus fala pelos profetas? Olha, por exemplo, a nós: ai de vós, povo infiel, convertam-se, porque virá o dia da ira do Senhor. Ou seja, mude, faça a vontade de Deus. A vontade de Deus era preparar uma terra para o povo. Percebam que nós costumamos a falar que em Maria se cumprem os desígnios de Deus. Quais eram os desígnios da revelação de Deus?
que o povo fizesse a vontade dele. Maria, naquele gesto de humildade, ela cumpre todo Israel, toda a comunidade de fé. Já que a comunidade de fé não fez o que Deus queria, ela diz: Senhor, faça em mim a tua vontade. Nós costumamos a falar que Nossa Senhora completa aquilo que o povo de Israel deixou, que era fazer a vontade do Senhor. Abraão, que sacrifica o próprio filho, quase sacrifica, na fidelidade a Deus. Maria, que realiza no próprio ser tudo aquilo que estava destinado ao povo de Israel. Faça-se em mim a tua vontade. São os modelos do quê? Da fé. São dois modelos de fé. Vamos lá, avançando mais um pouquinho. O Catecismo, lá no capítulo 153, ele vai nos trazer sobre as características da fé. E uma delas, ele diz que a fé é uma graça, que a fé é uma adesão pessoal a Deus e que é uma graça dada por Ele. É um dom que nós precisamos sempre pedir ao Espírito Santo e é preciso termos o auxílio dele para ter a graça da fé. E a fé, aqui como diz São Pedro, nesse pedaço do Catecismo, que diz assim, confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Jesus, que declara esta revelação, não lhes verá da carne e do sangue, mas do meu Pai que estás no céu. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural, infundida por Ele. Para que se preste essa fé, exigem-se a graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios internos do Espírito Santo, que move o coração e converte a Deus, abre os olhos da mente e toda a suavidade no consentir e crer na verdade. Ele diz que a fé é uma graça, é um dom de Deus que recebemos através do Espírito Santo. E esse dom de Deus, essa graça, ele deve ser tratado, deve ser cuidado, alimentado. Porque senão é como uma planta que a gente deixa de podar, deixa de regar, os grupos de oração, as pastorais, estando sempre presente. E também muito importante com a oração diária. Eu tenho um amigo padre, que eu não vou dizer quem é, que diria assim nesse momento: não reza todo dia não. Você não está rezando todo dia, capiroto vem te dar um abraço. Então, é um cheiro. Então, essa graça que nós recebemos, ela precisa ser alimentada. A nossa fé, ela precisa ser alimentada para que se mantenha viva. É legal e interessante nós observarmos que o Catecismo coloca a realidade da fé sob dois aspectos. A fé como vontade e a fé como graça. A fé como vontade e a fé como graça. Então, vige ao corona. O corona chegou aqui, minha gente. Então, vamos entender um pouquinho isso daí. Por que você sabe que Deus é Pai? Por que você sabe, Michele, que Deus é Pai? Porque Deus é o Criador. E como você sabe disso? Porque Ele é o Pai. Porque Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Então nós sabemos que Deus é Pai, porque o Filho nos revelou isso. Lembrem o que nós falamos há pouco, que o coração, o ápice da revelação é o Filho, Jesus Cristo. É Jesus que revela Deus. Percebam, amados irmãos, que quando nós falamos que a fé é graça,
nós estamos dizendo que o Filho, Jesus Cristo, Ele nos deu a possibilidade de entrar no mistério. Quem me vê, vê o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Percebam que quando nós falamos que a fé é a resposta do homem a um Deus que se revela, nós estamos dizendo também que a fé é uma graça. Porque é Deus que nos revelou o caminho, o itinerário, para chegar ao mistério da Trindade. Ainda que de forma parcial, nós não entendemos o mistério, mas aquilo que nós entendemos foi a graça de Deus que nos comunicou no Filho. E percebam que se nós acreditamos que a realidade de Deus é assim, Pai, no Filho, pelo Espírito, nós entendemos que para chegar ao Pai, ou ao mistério, vamos colocar aqui, veja mais, chegar ao mistério humano, nós devemos seguir o mesmo caminho. Se Deus até nós na forma do Filho, revelando-se no Filho, para chegar até o mistério de Deus, nós devemos viver o que o Filho nos ensinou, vivendo as palavras e os gestos do Filho. Nós ficamos repletos do Espírito, e ficando repletos do Espírito, nós alcançamos o mistério de Deus aqui na terra. Percebam que a revelação de Deus, o Pai, que se revela no Filho pelo Espírito, segue o mesmo sentido para o fiel encontrar a verdade escondida em Deus, seguindo o Filho no Espírito para chegar ao Pai. Por isso que nós falamos que a comunicação divina, a revelação divina, ela chega ao mundo como graça, porque para chegar ao mistério dos céus é só viver o que Deus diz e buscar viver no Espírito a graça que o Filho nos revela. Não existe experiência de Deus sem o Espírito. Ou seja, eu aqui, Rafael, é quase impossível. Eu sou mais gordinho, então vou fazer mais gordinho aqui. Eu aqui, Rafael, é impossível eu conseguir saltar até Deus como cristão sem passar por Cristo, sem viver no Espírito. Vivendo a palavra do Filho, repleto do Espírito, eu chego próximo ao mistério da Trindade. Porque o Filho nos deu esta graça. E aí vem o que diz a Michele: se nós não alimentamos esta busca de viver o que o Filho falou, de se encher do Espírito, nós não alcançaremos o mistério em Trinidades, o mistério da Trindade. Por isso que a fé é um dom. Não pense, cabeção, que você sozinho consegue chegar até Deus. Não. Se você não passar pela experiência no Filho, pelo Espírito, você não consegue. Porque é a escada que Deus nos deu. O Filho ao mundo se tornou um caminho seguro para que nós, chegando ao Filho, encontrássemos o Pai. Por isso que nós falamos que a fé é um dom. É uma resposta, é uma obediência, mas também é um dom, é uma graça. E continuando, o catecismo vai dizer que a fé é um ato humano. Quando ele diz que a fé é um ato humano, ele faz o primeiro comparativo, o primeiro esclarecimento, dizendo que a fé é uma certeza, que quando o homem faz a sua adesão e acredita na palavra de Deus, é uma certeza que não se desfaz. O que Deus diz é verdadeiro. O que está escrito lá na Bíblia não é mentira. Se Deus prometeu, será cumprido por Ele. Há muitas passagens na Bíblia que vai dizer que Jesus diz: você foi salvo pela tua fé, a tua fé te curou. Aquela passagem onde a mulher com a hemorragia, ela no meio da multidão, ela toca Jesus e Jesus sente que ele foi tocado em meio àquela multidão, que alguém com fé o tocou. A fé daquela mulher a curou. Então a fé em Deus, ela é uma certeza, é algo que não se desfaz. E aí vem as relações
o acreditar no homem, nas pessoas. A palavra vai dizer que a gente deve acreditar apenas em Deus, mas as relações humanas deveriam ser também verdadeiras. Um exemplo como o casamento, quando as pessoas chegam ao altar para fazer ali os votos do matrimônio, quando uma diz a outra que promete ser fiel na alegria e na tristeza por todos os dias da vida. Hoje em dia a gente vê muitos casamentos se desfazendo e se acabando na porta da igreja. Então essa relação de fé, de acreditar entre pessoas, ela foi se quebrando. Não se deveria se cumprir como a palavra de Deus que não se desfaz. Então esse ato humano deveria ser idêntico, semelhante ao ato de crer em Deus. E perceba que o catecismo é muito interessante porque ele fala da fé e não do fideísmo. O que é o fideísmo? É uma fé totalmente alheia à realidade material e humana. É uma fé pela fé. Por que o céu é azul? Porque é. Perceba que o catecismo vai dizer que a fé ela está relacionada à inteligência. Porque a fé ela não é um fato isolado. Vai dizer o catecismo no parágrafo 156, os milagres de Cristo, a vida dos santos, as profecias, a santidade da igreja, tudo isso são sinais da fé viva. A fé, caríssimos filhos, não é uma maconha que eu fumo, eu fico, tipo igual a Michelle, está assim, não. A fé, ela é através da razão também. Michelle disse no final, que quando nós chegamos a esta plenitude da revelação pela fé, nós conseguimos transformar a nossa vida para que a nossa vida seja, como dizia São João Calabria, um evangelho vivo. São João Calabria dizia aos padres dele assim: eu não peço muito de vocês não, queridos irmãos sacerdotes, eu só peço que vocês sejam evangelhos vivos. Então a fé, que nós também chamamos, que está relacionada à obediência, ok? Ela possui essa característica de responder à revelação, ok? É a resposta do homem a um Deus que se revela. A fé ela possui as características de dar sentido à existência, certo? Isso aqui eu já vou explicar. E ela está junto com as vias da inteligência ou a razão. Dar sentido à existência humana. Se eu olho a morte a partir da ótica humana, o que ela é? A partir de 3 dias depois de morto, começa então a putrefação do corpo. Então nós entramos em decomposição. O corpo começa a inchar. Eu fico pensando, eu já sou gordinho. Inchado como deve ser. O corpo começa a inchar, certo? Ele mesmo vai produzir bactérias que irão gerar larvas, bichos, irão comer o meu corpo. Essa é a razão fria e doída da vida. Se eu acrescento a fé nessa razão, percebam que eu vejo a morte não apenas como a putrefação do meu corpo, mas eu consigo ir além. A fé me dá a oportunidade de ir além do mistério da matéria. Lembra que eu falei que nós somos seres transcendentes, porque somos capazes de Deus? Percebam, filho, quando eu coloco a minha fé junto da razão, a minha fé não diminui a razão, mas a minha fé potencializa a minha razão, me leva a ir além da razão material. De novo, se eu olho a vida só com os olhos da razão, eu estou ferindo a mim mesmo, porque eu não fui criado apenas para ver a matéria. Eu não nasci só para isso, para ver a matéria. Lembra do amor? O amor eu não vejo, eu não dou, mas o amor me move. A Michelle ama tanto a filha dela que ela levanta cedo, vai trabalhar, certo? Aguenta desaforo no emprego, como
vai além da matéria. O amor, ele nos leva para o além. Se eu olho a vida a partir apenas da ótica da razão, eu estou ferindo aquilo que eu sou na minha vida, que é um ser que transcende a matéria. Se eu delimito a minha visão apenas à matéria, eu estou ferindo a minha essência, porque eu fui criado para pensar, para viver e para sentir algo que está para além do que eu vejo. O amor é o exemplo, Deus é o exemplo. Então a fé, ela me enche de sentido, porque a fé, ela vem pautada também pela razão. Vejam, não é só fideísmo de andar assim, eu tenho fé. Não. A fé gera no meu ser a visão da minha pequenez, por exemplo. A fé me aproxima da morte, não me afasta dela. A fé me aproxima das misérias do mundo, não me afasta. Porque quando eu olho a miséria do mundo a partir da razão, e eu vejo que pessoas sofrem porque outras vivem de forma desenfreada a própria vida, e eu tenho uma noção disso através da razão, a minha fé me impulsiona a agir de forma diferente. Frente ao sofrimento, eu sou luz. Porque a minha fé, olhando para a razão, para aquilo que existe, me transcende a própria natureza da existência. A fé é resposta, a fé junto com a razão é sentido. O milagre dos santos, Padre, não tem sentido o milagre do santo. Meu filho, claro que tem. A fé é o sentido racional da fé, o milagre. Que coisa doida, o que ele está falando? Lá em Lanciano, quando o pão se torna vinho, o pão se torna corpo e o vinho se torna sangue. Aos olhos da ciência tem explicação? Não. Mas aos olhos da fé, aquela é a razão da fé. Percebam? É como se ali naquele altar, quando aquele corpo e quando aquele vinho e aquele pão se tornou corpo e sangue, é como se toda a racionalidade da fé se fizesse visível. Se a razão humana, ela é matéria, a razão da fé também é matéria. Ela, através da matéria, de forma mais profunda ao mistério e à obediência desse mistério. Me fiz entender ou não? Sim. Confuso, né? Mas eu quero dizer assim: se você solta uma caneta e fala assim, é a existência da comprovação da fé. Existe fé através da razão. Que coisa doida, né? Depois o povo quer usar droga. É só ler o catecismo, minha gente. Você viaja mais do que fumar um baseado. Padre, a Nilzinha, ela pergunta assim: podemos dizer que a fé aumenta de acordo conforme nós vamos conhecendo, com a nossa vivência na Trindade, quanto mais nós vamos estudando, enfim, é dessa forma que a fé aumenta? Muito bem, Nilzinha. Sim, quando a Michele falava da fé como uma planta que tem que ser regada, ela dizia justamente isso, a Michele, que quanto mais nós entramos na vida do Filho pelo Espírito, mais nós crescemos na fé. Puxa aqui, isso. Quanto mais nós entramos na vida do Filho pelo Espírito, mais nós crescemos na fé. Isso. Quanto mais eu entro na ciência dos homens, mais eu entro na fé. Vou dar um exemplo bom. A teoria do Big Bang. Todos nós sabemos o que é a teoria do Big Bang, que é aquela teoria do qual foi escrita por um cientista, Jean Lemaitre, um francês, que diz que a origem do cosmos se deu, a origem do planeta Terra se deu numa explosão no cosmos. Ninguém fala que Jean Lemaitre, esse cientista que escreveu isso, era um padre jesuíta. Mas como um padre jesuíta falar que a origem do mundo se deu numa explosão? Essa razão humana não diminui a fé. Porque já Tomás de Aquino, na Suma de Teologia, dizia que existe um motor imóvel que move todos os motores, não é movido por nenhum. Teve uma explosão? Do quê? De uma poeira cósmica. Tá? E o que gerou essa poeira cósmica?
estejamos no mistério. No mistério. Perceba, Nilzinha, um abraço para você, viu? A fé, mesmo dentro da ciência, a ciência ou conhecimento humano, ela nos possibilita de ir além da matéria, daquilo que eu vejo e toco. Quanto mais eu estudo as ciências dos homens, quanto mais eu vivo o mistério do Filho e do Espírito, mais eu cresço enquanto pessoa. Por isso que a minha fé não deve dizer assim, porque, Virgem Maria, estou aqui, minha gente, voltei. A minha fé não deve dizer assim, eu não vou ler isso porque isso é ciência. Não, a ciência não responde. A minha fé com a ciência me leva a ler. Certo? Acho que respondi, né? Avançando um pouco mais, a gente vai lá. A perseverança a gente acabou falando, que é isso do alimentar a fé. Veio a pergunta da Neuzinha, agora me complementou. E a gente chega lá no parágrafo 163, que fala a fé, o começo da vida eterna. A fé nos faz degustar, como por antecipação, a alegria e a luz da visão beática, meta da nossa caminhada na terra. Veremos então a Deus face a face, tal como Ele é. A fé já é, portanto, o começo da vida eterna. Nas leituras, enfim, estudando um pouco mais sobre o catecismo, acho que é Santo Agostinho, né, que vai dizer que a fé, a esperança e o amor. E que o amor vai ser o mais importante, porque a fé, quando nós estivermos lá com Deus, ela vai estar completa, porque a gente vai estar lá face a face contemplando. A esperança a gente já não terá, porque a gente já encontrou, vai estar lá face a face, e o que vai continuar e que não morre é o amor. Porque vai dizer São João, Deus é amor, Deus caritas est. Percebam que isso é interessante. A fé nos faz ver o começo da vida eterna. Já respondi isso quando eu falei da morte. A morte pela ciência humana ela é fria, ela é dolorida, mas os olhos da fé, junto da ciência humana, nos enchem de esperança. A vida ela não é tão sofrida, a morte também não. Ela nos enche de esperança. Tanto é que aí quando nós temos fé, as ações do presente já está ligado à realidade futura. Qual é a realidade futura? Ter uma vida em Deus. Não é isso que nós falamos? Ter uma vida em Deus, ou ver a Deus face a face. Se a minha meta é ver Deus face a face, esta dita a minha existência aqui na Terra. Então, se eu quero ver Deus face a face, eu não vou pecar, eu não vou levar uma vida errada, porque tudo isso vai me afastar de Deus. Eu gosto de falar da eternidade, uma coisa que eu penso muito. Os ateus, eles criticam a Igreja Católica dizendo assim, Virgem Maria, peraí, minha gente. Eles criticam a Igreja Católica dizendo assim, que a nossa fé é uma forma de manipular as pessoas. Ou seja, os padres, os bispos, para manipular os fiéis, criaram um conjunto de regras, do qual se o fiel não viver, ele irá para o inferno. O inferno é um discurso da igreja. O inferno é um discurso da igreja para gerar medo nas pessoas. Eu gosto quando o catecismo fala que nós vislumbramos pela fé a eternidade. Por quê? Porque nós entendemos pela fé que a nossa meta não está no mundo. E ir para o inferno, o que é o inferno? É a total ausência de uma experiência com Deus. Então percebam que quando os ateus nos criticam que a nossa teologia é uma teologia que põe medo nos fiéis, eles não entendem que a vida eterna ela é um desejo que começa aqui na terra. Mais do que você ser condenado ou não, é o desejo do teu coração que vai ou não te levar a encontrar a Deus. Em outras palavras, se você buscou Deus na sua vida aqui na terra, você o encontrará no céu. Esse é o sentido da tua fé.
Agora, se aqui na terra você não quis buscar a Deus, você não quis, você quis viver longe dele, então na eternidade você viverá longe dele. Não é um discurso para botar medo no fiel, mas é um discurso para mostrar ao fiel que a fé enche de sentido a vida. Olha, meu filho, suporta com paciência, porque na eternidade você terá a tua recompensa. A fé nos enche de sentido. A fé não põe medo em ninguém. Pelo contrário, a fé libera. Vamos ainda mudar essa ideia dos ateus. A igreja põe medo. Diz que a sexualidade precoce é errada. Sexo só depois do casamento. Isso a igreja está errada, os tempos mudaram. Legal. Percebam, se aquela jovem de 12 anos que saiu com 6 ou 7 rapazes num baile funk numa noite e teve relação com eles e depois engravidou, se aquela jovem vivesse esta fé da igreja, ela seria uma pessoa mais livre. Ou seja, 7 rapazes engravidou por viver uma vida errada, buscando o erro, o distanciamento de Deus. Isso aprisionou ou não aprisionou essa jovem? É interessante que os ateus eles mudam o discurso como se o nosso discurso fosse para aprisionar as pessoas, e não é. O nosso discurso religioso ele é para libertar, ou seja, curte a tua juventude, porque viver a tua sexualidade é difícil, é uma responsabilidade. Só deve viver no matrimônio junto de outra pessoa que vai te acompanhar numa gravidez, que vai cuidar de você. É isso que a igreja diz. Se aquela jovem que engravidou na adolescência tivesse entendido que ali era o tempo dela guardar a castidade, ela não estaria nem vivendo no pecado, nem vivendo as penas do pecado, e nem na tristeza ou no abandono que aquele fruto irá viver depois por ter uma mãe sem juízo. Então esse discurso que a igreja usa da sua teologia para amedrontar as pessoas é um erro. A igreja usa da sua fé para dar sentido à vida eterna. Quem busca Deus na terra, o encontrará no céu. Não tem outro caminho. Percebam que aqui, minha gente, nós falamos do eu. Eu, Rafael, que tenho que responder. Eu, Rafael, que tenho que estudar. Eu, Rafael, que tenho que dar sentido para a minha vida eterna. Eu creio. Eu. Que nós chamamos de fides qua. Que é o eu creio, é a minha fé. Que não está desassociado da de filhas. Que é o nós cremos, que nós vamos entender agora. Vamos lá. Nós cremos. Aí depois a gente faz a pergunta da outra Nilzinha. Vamos lá. Nós cremos. A fé é um ato isolado, é um ato pessoal, individual. Mas só que ninguém vive sozinho. Não se pode viver a sua fé isoladamente. E aí vem a parte do nós cremos, do vivermos em comunidade. A fé que nós recebemos, o dom, a graça de Deus que nós recebemos, ela nos foi dada por herança dos apóstolos. Ela foi nos dada pelos profetas, aqueles que presenciaram, aqueles que viveram, aqueles que estavam ali com Jesus, os profetas lá com Deus, e depois nos transmitiram. Então, se de graça eu recebo essa fé, de graça eu devo dar. E é o viver em comunidade. Aquele negócio de diz, mas eu rezo lá em casa e tá bom, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso estar com as outras pessoas, eu não preciso viver sacramentos lá. Eu creio, tá bom. Não, eu não vivo sozinho, a minha fé não pode ser vivida sozinha. Padre. Primeiro eu quero falar sobre a Nilza, a nossa outra querida ministra. Nilzinha, um abraço para você e para sua mãe, tá bom? Olha o comentário que a nossa querida irmã nos faz. Padre, falando sobre a Trindade Santa, pergunta: se é um Deus em três
Por que na Santa Missa, ao cantar o sinal da cruz, se canta em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo? Poucos cantores cantam certo. Seria em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muitas pessoas que não costumam ir à igreja se confundem. Posso só fazer um comentário antes do padre responder? Ele vai de encontro a duas perguntas que nós já tivemos aqui, duas perguntas e também aqui no Nós Cremos. Primeiro foi a pergunta da Nilzinha, né? Que eu aumento a minha fé estudando, vivendo, estando junto. E quando vem aqui o Nós Cremos, nós não alimentarmos essa nossa fé, mas sabemos o correto que a Santa Igreja, o Catecismo da Igreja Católica vem nos mostrar, nós também não estamos vivendo o Nós Cremos. Com você, Padre. Olha, minha amiga, ótima explicação. Nós vemos que nós temos agora online 22 pessoas. E com certeza dessas 22, poucas são da equipe de canto. Porque se nós soubéssemos a doutrina da nossa igreja, nós seríamos muito mais felizes. Por que nós cantamos errados? Porque não se conhece. Por que não se conhece? Porque tem padres que não ensinam, tem leigos que também não ensinam, e tem pessoas que não querem aprender. É difícil. Tem pessoa que diz assim: mas eu já canto a igreja, já canto na missa, para que eu vou assistir a escola da fé? Ah não, eu já faço isso, para que eu vou acompanhar uma formação? Eu não preciso. Eu estou 40 anos na comunidade, eu não preciso de formação. Perceba, meu irmão, a formação serve para isso, para perceber quão bela é a nossa fé e quanto nós ensinamos errado, porque diz Santo Agostinho: quem canta reza 2 vezes. Se você começa a cantar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, você não está criando uma triunidade, uma trindade, mas sim você está criando 3 deuses distintos, do qual dá para, em um momento eu adorar o Pai, agora em outro momento eu adoro o Filho, em outro momento eu adoro o Espírito. Percebe aquele desenho que eu fiz? O Pai, que está nos céus, envia o Filho, certo? E ele envia o Filho por onde? Pelo Espírito Santo no seio da Virgem. Se eu divido esta relação, eu não consigo, como fiel, aqui embaixo, chegar ao mistério, porque ou eu fico preso no Filho, ou eu fico preso no Espírito. Percebe? Não se divide a Trindade, e só se entende que a Trindade é uma unidade perfeita aquele que participa das formações, que é o teu caso, meu irmão. Que Deus abençoe, que no teu ministério de música você possa cantar em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito. É o único mistério. Vamos lá. Então, resumando a primeira parte. Eu creio. O que é a fé? Pergunta para a pessoa que está aí do teu lado, pergunta para você mesmo. A fé é a resposta do homem ao Deus que se revela. Muito bem, Deus mostrou a sua face no Filho pelo Espírito, e o homem responde pela fé. A fé, ela deve ser igual a de quem? 2 personagens o Catecismo nos apresenta: Abraão E Maria. A primeira cumpre em si toda a vontade de Deus, que era o que ele queria. A segunda, né? A segunda completa em si toda a vontade de Deus, do qual ele estava cobrando desde o Antigo Testamento. E o primeiro, Abraão, é aquilo que Kierkegaard vai chamar de modelo antropológico. Ou seja, ele é um modelo de homem, porque ele deseja sacrificar até o próprio filho a pedido de Deus. Percebam que esta primeira resposta está ligada ao eu individual, e eu buscando pela fé o sentido da minha vida,
certo? Eu buscando pela fé e pela razão o sentido da nossa existência, eu chegarei até Deus de forma segura. A fé, com a razão, buscando o sentido da minha existência, me leva para Deus. Ok? É esse o primeiro caminho que nós fizemos, nisso que nós chamamos do eu creio. Eu creio. É a fé minha particular. Mas nós sabemos que a fé, ela não é apenas uma realidade pessoal, certo? A fé, ela é antes de tudo uma realidade eclesial. Vamos lembrar da expressão de São Paulo, quando ele se refere à igreja. O que ele diz? Que a igreja é um corpo onde Cristo é a cabeça. Eu gosto de uma música da Jornada Mundial da Juventude que diz assim: somos um corpo, o corpo de Deus, e ninguém vai ficar só. Somos um corpo, o corpo de Deus, Ele deu vida plena a nós. Ninguém vai ficar só nesse corpo. Por isso que o meu eu creio está profundamente ligado àquilo que nós chamamos de nós cremos, que é a fé da igreja. Vai dizer o catecismo: nosso amor por Jesus e pelos homens nos impulsiona a falar a outros a nossa fé. Cada crente é como um elo grande na corrente dos crentes. Eu creio. Esta é a fé da igreja, professada pessoalmente por todo crente, principalmente no batismo. Nós cremos. Esta é a fé da igreja, confessada na igreja. E os pais dos padrinhos responderam: o batismo. E esse batismo o que é? O que é o sacramento do batismo? O que é? Você que está em casa. Ser batizado. Batizado é você ser inserido num corpo. Perceba que pelo batismo você deixa de ser dos céus, recebeu a fé, a pedra da igreja. Esta fé naquele dia do batismo é entregue aos fiéis. Percebam que a igreja não é uma reunião de pessoas. Eu gosto da Michelle, minha amiga, dá bom aqui, Michelle, está cheio de corona. Pronto, a minha amiga aqui, eu vou na igreja porque a minha amiga passa na minha casa 9 horas da manhã e fala: vamos na missa, nós dois vai junto. A fé não é uma reunião de pessoas. A fé também não é, a igreja não é um lugar onde eu vou apenas para encontrar a Deus de forma restrita. Eu e Deus e acabou. Não. A igreja, ela é a continuadora do mistério de Cristo no mundo. Jesus passou há 2000 anos e o seu Espírito. E este Espírito revela a Trindade. Lembra? A fé é graça. Mas revela a Trindade aonde? Este corpo. Por isso que o documento Lumen Gentium do Concílio Vaticano II vai dizer que a igreja é sacramento da salvação. O que quer dizer sacramento? Já ouviram, né? 7 sacramentos. O que quer dizer sacramento? A palavra sacramento quer dizer sinal visível de uma graça invisível. Ou seja, a igreja é sacramento da salvação. Ela é o sinal visível no mundo do mistério da salvação invisível. A ponto de que quando eu me confesso, não é o gordinho bonitinho que você está confessando, mas é o próprio Cristo. Porque a igreja se tornou o sacramento de Cristo, sinal de Cristo. Quando um padre reza a missa, não é ele, é o próprio Cristo. A igreja se torna sacramento de Cristo. Por isso que tudo na igreja é da igreja.
Por exemplo, você que está aí desmaiado, você teve uma catequista há 200 mil anos atrás. A catequista não morreu? Morreu. Ou mudou, ou não é mais catequista. A catequese acabou? Não. Vieram outros. Quantos padres já estiveram aqui onde eu estou? Morreu o padre Alfredo. Acabou o sacerdócio? Vieram outros. Porque o sacerdócio não era do padre Alfredo. A catequese não era da Dona Maria. É da igreja. E a igreja é de Cristo. Percebam, amados filhos, que tudo na igreja, a fé, o sacerdócio, a vida religiosa, o laicado, tudo que está na igreja é da igreja. E somos nós que aderimos a este projeto da igreja. Então você é ministro da Eucaristia? Não. Ministro extraordinário também não. O ministério é da igreja. Você aderiu a este ministério, se entregou. Mas quando você passar dessa vida, meu irmão, o ministério continuará na igreja, porque foi conferido a ele. O eu creio está relacionado à minha relação com Deus, que começa no dia do meu batismo. Mas no dia do meu batismo eu recebi a fé da igreja. Eu fui inserido na fé da igreja. Nessa fé minha, mas eu participo para alcançar esse sinal de Cristo, para entrar neste mistério. A igreja não é reunião de pessoas amigas. Eu não vou na igreja porque eu me sinto bem. Eu vou na igreja porque ela é sinal de Cristo no mundo. E os sacramentos da igreja são sinais de Cristo no mundo. Somos um corpo. E a missão dada à igreja em Mateus 28 é o anúncio desta fé, de que a igreja é um corpo, e o corpo da igreja tem a plenitude do mistério de Cristo. No dia do batismo nós perguntamos: o que você pede à igreja? E você responde aos padrinhos: a fé. A fé da igreja eu peço. E essa fé é o que te dará a vida eterna. Por que a fé dá a vida eterna? Porque foi Cristo que comunicou esta fé à igreja. A igreja não é a nossa salvação. Ela é a nossa mãe. Ela nos comunica como mestra e educadora. E nós cremos na realidade que a igreja comunica. O que uma mãe faz ao filho? Diz assim: Michele, desce desse pé de goiaba, Michele. O que a Michele faz? Sobe no pé de goiaba. O que acontece com a Michele? Cai e quebra 2 dentes. Aí tem que usar chapa pro resto da vida. Percebam, amados irmãos e irmãs, a igreja, ela é um caminho seguro, ela é mãe, ela nos ensina. Só que muitos decidiram não escutar. A gente chega ao final dessa reflexão com o credo. Falaremos sobre ele. Então eu vou ainda precisar. Sim, mais 5 minutos, tá bom? Com efeito, a igreja espalhada por todo o mundo, até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e dos discípulos a fé de Cristo. Percebam que este é o conteúdo da tradição da igreja. Se a igreja é una, santa, católica e apostólica, é porque ela professa a única fé que recebeu do Senhor. Ele é o uno, Ele é o santo, Ele é o universal, o católico, e Ele é o fundamento dos apóstolos. Se a igreja participa dessas 4 notas, é porque ela recebeu do próprio Senhor este dom. A igreja não é a luz, Deus é a luz, mas a igreja é a iluminada de Deus. Quem vai dizer isso é a Constituição Lumen Gentium. A igreja é a iluminada de Deus.
diante de tantas línguas, culturas, povos e nações, a igreja não cessa de anunciar uma só fé, recebida de um só Senhor, transmitida em um único batismo, enraizada na convicção de todos os homens terem em um só Deus. Então é isso que eu quero dizer. Pelo batismo nós somos inseridos nesta fé da igreja, onde ela recebe do próprio Senhor, e que nós professamos todos os domingos. Todos os domingos nós professamos esta fé. O que é essa fé? Você nunca parou para pensar que todo domingo você fala a fé que te salva? A fé que é a verdade que Cristo revelou? Você não sabe ainda o que você reza? Todos os domingos você reza: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Essa é a fé da igreja. Essa é a fé que a igreja recebeu do Senhor e que nós estudaremos. A Fidesquá não pode estar em discrepância com Michele, é ministra, mas toca tambor, porque ela acredita nas entidades, que desce rasgando e tem que cantar para descer e cantar para subir. Pronto. Não estamos tirando sarro da fé deles, mas eu estou dizendo que a minha Fidesquá, a minha fé, não pode ser diferente da minha Fidesquá, da fé da igreja. Acho que fechamos. Não tem perguntas dos nossos internautas que estão quietinhos hoje. Acho que dá para finalizar, não? Muito bem. Falar algo ainda? Só para terminar, então, ponto final. A minha fé, ela nutre quando eu pego na fé da igreja e deixo a fé da igreja reinar no meu ser. A minha fé e a fé da igreja se tornam uma única realidade. Ok? Não tem como você dizer que é católico se você não crê na fé da igreja. Padre, mas qual é a fé da igreja? Nós iremos estudar nos próximos encontros. Mas eu convido você a rezar comigo a fé da igreja, para encerrarmos assim a nossa escola de Maria. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eu sei que nós já deveríamos encerrar, mas nós temos uma pergunta. Padre, como faço para ter acesso ao conteúdo da aula de hoje por escrito? É possível não conseguir escrever tudo o que queria. Quem escreveu? Nilzinha. Nilzinha, minha irmã, eu vou disponibilizar a vocês um texto, tá bom? Já escrevi ele já está com umas 30 páginas. Eu vou disponibilizar nos grupos aí, tá? Ele vai ajudar um pouco a vocês refletirem a aula de hoje, tá bom? Então nós acabamos de rezar a fé da igreja e eu termino com uma frase de São Cipriano, que você vai repetir comigo. Ninguém pode ter a Deus por Pai no céu. Ninguém pode ter a Deus por Pai no céu. Quem não tem a igreja por mãe na terra. Quem não tem a igreja por mãe na terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
você a me acompanhar. Vamos descer ali no salão, eu quero que vocês vejam como está a organização da nossa festa junina. Tá? Então não desliga não, acompanha aí que agora a gente vai para o momento bagunça. Para vocês verem que está tudo limpinho, Vem comigo. higienizado. Vem. Vamos lá, vamos ver como é que está a nossa cozinha. Vamos ver como está a nossa cozinha. Será que está limpinha? Vamos lá, entra. Vamos mostrar a higiene para os nossos Então nós convidados. convidamos você. Pessoal, manda um alô aí para todo mundo. Nós estamos na transmissão. É o nosso povo que está trabalhando. Isso. Isso. Filma aí, muito bem. Polícia, lavou a mão. Nossa. Isso. Tchau, abraço. Muito bem. Podem vir aqui. Vamos acompanhar. A couve, minha gente, do caldo verde. Tudo aquilo que nós estamos proporcionando a vocês, tá certo? Venha retirar o seu kit do drive-thru. Isso. Quase caiu a chave. Obrigado, meu